Olá pessoal, eu me chamo David Gomes e sou um dos professores do Seminário Church College. Nós estamos na terceira aula da nossa Semana Teológica, abordando sobre a igreja do passado, a igreja do presente e hoje na nossa aula sobre a igreja do futuro. Certamente você já teve algumas dúvidas sobre o futuro da igreja, sobre o futuro e o fim de todas as coisas, e certamente você já assistiu aquele famoso filme Deixados para Trás. Certamente já colocaram um medo no seu coração sobre a vinda de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento e você pode ficar para trás. Será que é isso mesmo? Hoje nós começaremos a estudar sobre uma das áreas da teologia que mais desperta interesse de toda a igreja, a escatologia. E o que é escatologia? A escatologia nada mais é do que a doutrina que estuda o fim de todas as coisas. A doutrina que estuda a igreja no futuro, o que acontecerá com ela, o que acontecerá no final de todas as coisas. E esse assunto apocalíptico, esse assunto futuro, ele chama bastante a nossa atenção. Certamente você já teve dúvidas sobre o anticristo, você já teve dúvidas sobre milênio, você já teve dúvidas sobre arrebatamento. São termos que estão inerentes à escatologia bíblica. E hoje nós começaremos a falar um pouquinho para você da escatologia bíblica, e eu quero trazer para a gente um assunto bastante polêmico dentro da escatologia, que é o período de tribulação. Nós falaremos sobre arrebatamento da igreja. E aí, nesse período de tribulação, a igreja estará presente, a igreja será levada antecipadamente, a igreja participará de todo esse período, de uma parte desse período. É o que eu quero trazer para você aqui neste momento, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais sobre as posições referentes à igreja e à grande tribulação. Para começar esse momento, eu queria falar com você sobre uma das correntes de interpretação dentro do período tribulacional que nós conhecemos como pré-tribulacionismo. Pois bem, como o nome já indica para a gente, o pré-tribulacionismo ele vai advogar que a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja ele se dará antes do período tribulacional, ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Você deve estar se perguntando aí, o que é a grande tribulação? Segundo vai ensinar o pré-tribulacionismo, a grande tribulação é algo sem precedente na história da igreja. É um momento de extrema perseguição ao povo de Deus. Mas segundo esta corrente, a igreja não passa por esse período. Esse período de perseguição será maior do que a igreja e o povo de Deus já passou durante toda a história da Escritura. Contudo, esse é um período em que a igreja será livrada por Deus e Deus estará acertando as contas somente com o povo judeu e os gentios que não creram. Dentro do entendimento de pré-tribulacionismo, nós já destacamos que há o arrebatamento da igreja, onde a igreja é retirada desse período de tribulação antes mesmo de que ele se inicie. Deus livra a igreja de passar por esse período de tribulação, justamente porque no entendimento dos pré-tribulacionistas, todas as profecias relacionadas à igreja já foram cumpridas. Não há mais nada para que Deus trabalhe com a igreja, contudo, Deus ainda precisa trabalhar com Israel. Essa é uma das características do pré-tribulacionismo. Há uma distinção entre o trabalho de Deus com a igreja e o trabalho de Deus com o povo de Israel. Justamente porque a escola de interpretação que o pré-tribulacionismo adota é a escola dispensacionalista, que vai ensinar que Deus trabalha com dispensações. Há um momento de Deus trabalhar com cada período, com cada povo de um modo diferente, e Deus trabalha com a igreja e com Israel com distinção, de modos diferentes. Então o período da tribulação seria um período exclusivo para que Deus trabalhasse com o povo de Israel e não com a igreja. E a doutrina pré-tribulacionista, ela implica
traz algumas implicações para nós. E uma dessas implicações, que nós já dizemos, é que Cristo virá antes da grande tribulação. E, além do mais, esta vinda será secreta, pelo menos para aqueles que são incrédulos a Cristo Jesus. Mas acontece que nessa vinda, Cristo não desce totalmente à terra, como acontecerá no final da grande tribulação. Alguns versículos base que justificam a doutrina pré-tribulacionista se encontram, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 1,10. E para guardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Diante dessa base argumentativa e bíblica, nós podemos constatar que o pré-tribulacionismo ele vai advogar duas fases distintas da vida de Cristo Jesus, da vinda de Cristo Jesus. Os críticos dessa doutrina, eles vão ensinar inclusive que não são duas fases, mas são propriamente duas vindas. E consequentemente, diante desse cenário, haverão 3 ressurreições dos mortos. A primeira ressurreição dos justos no arrebatamento, a segunda dos convertidos que morrem durante a tribulação e a terceira dos incrédulos ao fim do milênio. Em resumo, nós podemos dizer que a igreja estará ausente durante a tribulação, com base nos ensinamentos de Paulo nos versículos apontados em 1 Tessalonicenses. Os críticos do pré-tribulacionismo, eles vão levantar algumas argumentações e uma dessas argumentações é referente a Mateus no capítulo 24, onde nós temos Jesus ensinando para seus discípulos que haveriam eleitos nesse período de tribulação. E o que o pré-tribulacionista vai argumentar? Se ele afirma que a igreja não estará presente durante o período da tribulação e Jesus afirma que eleitos estarão presentes no tempo da tribulação. Eles vão afirmar que no versículo 3 o contexto aponta para um contexto judaico. Desse modo, Jesus estava se referindo ao futuro de Israel e não ao futuro da igreja. Eles vão dizer que Mateus poderia utilizar termos como igreja ou corpo de Cristo, mas preferiu utilizar um termo genérico, que é o termo escolhidos. Dessa forma, os escolhidos são judeus e não a igreja, que não estará presente durante o período tribulacional. Como nós afirmamos, uma característica importante do pré-tribulacionismo é essa distinção entre Israel e a igreja. E outra característica importante é que o pré-tribulacionismo, com base no dispensacionalismo, ele vai buscar uma escola de interpretação mais literal. Então as profecias serão interpretadas de modo mais literal, os eventos, os tempos serão interpretados de modo mais literal. E a outra característica dentro do pré-tribulacionismo, que assim como eu, talvez você já tenha passado por esse medo, é da iminência da vinda de Cristo Jesus. Durante boa parte da minha infância, eu era aterrorizado com esse pensamento de que em qualquer momento que eu estivesse fazendo alguma coisa errada, Jesus Cristo poderia voltar e eu poderia ficar para trás. Isso é resultado da doutrina pré-tribulacionista, que vai ensinar que a iminência da vinda de Cristo Jesus é totalmente real. Eles vão argumentar, com base em Mateus 25:13, por exemplo, que o próprio Jesus vai ensinar aos seus discípulos a vigilância, porque eles não sabem o tempo de sua volta. Nós temos, por exemplo, Mateus 24:36-39, em que Jesus vai dizer que a sua vinda se daria como nos dias de Noé. Não haveriam sinais
de advertência. E ainda em Mateus 24, versículos 42 a 44, a vinda do Senhor será como um ladrão à noite. Então, essa iminência, esse entendimento de que a qualquer momento, sem ao menos um sinal, Jesus Cristo pode voltar e o arrebatamento pode acontecer, decorre dos ensinamentos pré-tribulacionistas. Por fim, pessoal, o pré-tribulacionismo vai nos ensinar que haverão ao menos 2 julgamentos ou 2 juízos. A igreja seria então julgada no tempo do arrebatamento, para que haja distribuição de galardões diante da fidelidade de cada um. Contudo, a igreja não estará envolvida no juízo final que envolve a separação entre bodes e ovelhas no final do milênio. Nesse momento, a condição da igreja então já estaria anteriormente determinada e esse julgamento seria somente aos ímpios, aos incrédulos que não se converteram e aos judeus e os gentios que se converteram no período de tribulação. Pois bem, então nós encerramos aqui a posição pré-tribulacionista e nós vamos partir para o seu total oposto. Se eu tenho no pré-tribulacionismo advogando a vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja antes do período de tribulação, nós temos aqui então o pós-tribulacionismo em total oposição à doutrina pré-tribulacionista. Agora, nós vamos para o total oposto do pré-tribulacionismo. Se lá se advoga uma vinda em 2 etapas, uma vinda antecipada de Jesus antes da tribulação com o arrebatamento da igreja, no pós-tribulacionismo nós vamos para o outro extremo. Então, nessa corrente escatológica, há a afirmação de que a vinda de Cristo para a sua igreja ocorrerá após a conclusão da grande tribulação. Ou seja, somente após o final de todo o período de tribulação, Jesus Cristo vem para a sua igreja. E na corrente pós-tribulacionista, o uso da palavra arrebatamento será evitado, por não ser uma expressão bíblica e por ser capaz de sugerir que a igreja escapará da grande tribulação. Nós temos uma característica importante na interpretação do pós-tribulacionismo de que ela é uma escola menos literal do que o pré-tribulacionismo. Se a característica marcante, uma das características marcantes do pré-tribulacionismo é uma interpretação totalmente literal, nós temos no pós-tribulacionismo uma interpretação menos literal e por vezes também uma interpretação simbólica. Se em Daniel 9:27 o pré-tribulacionismo vai interpretar que a tribulação terá um período literal de 7 anos de duração, no pós-tribulacionismo há a admissão de que essa palavra não significa 7 anos literais, mas seria apenas um tempo considerável de tribulação. De acordo então com o pós-tribulacionismo, a igreja estará presente na grande tribulação e a vivenciará por completo. Vocês lembram o que a gente argumentou no pré-tribulacionismo em Mateus, no capítulo 24, onde a corrente escatológica pré-tribulacionista ela vai advogar que o termo escolhidos ela se refere aos judeus, ela se refere a Israel? Pois bem, no pós-tribulacionismo, a argumentação é de que esse termo deve ser entendido à luz de outros trechos da Escritura, onde os escolhidos significam os crentes, ou seja, há uma relação direta com a igreja. O Senhor preservará a igreja durante todo o período de tribulação, mas não a poupará dela. Nós temos no pré-tribulacionismo a argumentação de que a tribulação é a manifestação da ira de Deus. Nessa posição escatológica, nós temos uma diferenciação entre a ira de Deus e a tribulação. Se nós temos na posição pré-tribulacionista o entendimento de que a ira de Deus é derramada nesse período de tribulação e por isso a igreja não pode passar
pelo período de tribulação. No pós-tribulacionismo, essa diferenciação é essencial. Por quê? Porque nesse entendimento, a ira de Deus, ela recai sobre os ímpios. Ela não pode recair sobre os crentes, mas ela é algo totalmente diferente da tribulação. Porque a tribulação é um período em que não reflete simplesmente a ira de Deus sobre a impiedade, mas reflete a perseguição também ao povo de Deus, consequentemente sobre a igreja. Não é a ira de Deus, mas sim a de Satanás, a do anticristo e a dos ímpios contra o povo de Deus. Nós podemos trazer nessa corrente, então, Mateus 24, 9 ao 21, Marcos 13, 19 ao 24 e Apocalipse capítulo 7, versículo 14, que são bases bíblicas que o pós-tribulacionismo argumenta para distinguir a ira de Deus sobre a tribulação. Nós temos também, pessoal, o que os pós-tribulacionistas ensinam, que não há diferença na espécie da tribulação, mas há diferença na intensidade da tribulação. Observe que desde os primórdios da igreja ela já passa por períodos de perseguição e de tribulação. Ocorre que no final, no período de grande tribulação, a intensidade desses acontecimentos é muito maior do que se já vivenciou na história da igreja. Por fim, o tribulacionismo ele vai advogar, ele vai ensinar que a igreja não será retirada no período de tribulação, mas que ela será guardada, que ela será protegida. Em Apocalipse 3, versículo 10, nós temos o verbo grego téreo, que está acompanhado da preposição ek, que vai trazer para nós o sentido de guardar, não de retirar ou de levantar, como argumentam os pré-tribulacionistas. Então, isso é o que advoga o pós-tribulacionismo. E para a gente concluir então a questão do pós-tribulacionismo, se lá no pré-tribulacionismo nós tínhamos uma vinda em duas etapas, ou como argumentam os críticos, duas segundas vindas, nós temos no pós-tribulacionismo apenas uma vinda de Cristo Jesus, que acontecerá ao final do período de tribulação. E, consequentemente, só existirão duas ressurreições, não havendo a necessidade de uma ressurreição adicional para crentes. Então, a primeira ressurreição é a dos crentes, que ocorre entre o final da tribulação e o início do milênio. E então, a segunda e última ressurreição seria a ressurreição dos ímpios. Nós temos, dentro da perspectiva pós-tribulacionista, um conjunto que vai argumentar que, quanto à iminência da segunda vinda, o pós-tribulacionismo, diferente do pré-tribulacionismo, ele vai defender que o conjunto de eventos para a segunda vinda é iminente e não necessariamente a segunda vinda. Nós finalizamos aqui então o pós-tribulacionismo. Nós temos uma corrente que defende que o arrebatamento e a vinda de Cristo se dará antes da tribulação. E nós temos aqui uma corrente que advoga que a vinda de Cristo para a sua igreja acontecerá ao fim do período de tribulação. Acabou? Não. Nós temos uma pequena corrente, tão minoritária, mas precisamos falar pelo menos um pouco dela para você, a qual nós conhecemos como mesotribulacionismo. Essa é para você que adora ficar em cima do muro. Você não quer se posicionar nem antes, você não quer se posicionar nem depois. Nós temos o mesotribulacionismo. No mesotribulacionismo, a defesa é de que Jesus não volta para a sua igreja nem antes da tribulação, nem após a tribulação, mas exatamente no meio da tribulação. Em um momento em que há uma transição de uma leve perseguição, de uma aparente paz, para um período mais conturbado e de maior perseguição.
Então a igreja vivencia a primeira fase, uma fase mais leve, mas no momento de grande tribulação, de maior intensidade nesse período tribulacional, a igreja é arrebatada, a igreja é retirada. A gente conclui aqui então as 3 posições escatológicas acerca da tribulação. Eu queria deixar uma mensagem final com você. Muitas vezes, talvez a escatologia foi usada para trazer terror ao seu coração. Se eu estiver em pecado, Jesus volta e eu fico. Mas a mensagem que eu quero deixar com você ao final dessa aula é de que a escatologia não é para trazer terror sobre os nossos corações, mas trazer esperança de que aquele que nos fez uma promessa cumprirá, de que o nosso Jesus, que foi assunto aos céus, ele voltará e nós estaremos com ele pela eternidade. Não haja medo no meu e no seu coração, mas que haja certeza, convicção e plena esperança de que as promessas de Cristo Jesus para nós, a sua igreja, se cumprirão e nós estaremos com ele por toda a eternidade. Quer saber mais sobre anticristo, a marca ou sinal da besta, milênio? Quer se aprofundar sabendo qual dessas posições é a mais biblicamente correta? Aí você vai ter que se inscrever e participar conosco do nosso seminário Church College, onde nós ministraremos essa matéria de um modo muito mais completo. Então fica o meu convite para você, não fica só nessa aula demonstrativa, vem com a gente trilhar uma caminhada segura no estudo da teologia. Muito obrigado.